Bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a AgroTravel, agência de viagens oficial do agronegócio. Minha convidada de hoje é filha de agricultores, produtora rural e fundadora do premiado projeto Faça um Bem Incrível, que tem como objetivo engajar produtores e empresas para superar os desafios ESG no meio rural. Ela foi eleita como uma das 100 mulheres mais influentes do agronegócio pela Forbes e premiada como empreendedora social pela Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab. Além disso, foi a primeira brasileira a receber o Prêmio Internacional Alma da Ruralidade, pelo ICA. Também atua como fundadora e vice-presidente da CAC, Cooperativa Agrícola de Quatinga. Vou conversar com a Simone Silotti. Seja bem-vinda, Simone. Olá, Fábio! Uma ótima noite para você. Obrigada por esse carinho, por essa recepção. E olha, ouvindo você falar aí da minha jornada, podem ter certeza, não foi fácil chegar até aqui. Boa. Bom, Simone, para a gente começar, então, eu queria que você fizesse um resumo aí da sua trajetória para a gente. Você nasceu no agro, depois foi para a cidade, retornou para o campo. Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. Primeiro que eu sou filha do êxodo rural, eu gosto de contar essa parte porque a gente precisa entender um pouquinho da história recente desse país, né? Ali na década de 60, essa região mais ao norte, do sudeste, né, o estado do Espírito Santo, toda a parte nordeste, viveu uma seca muito castigante, né? E muitos nordestinos e mineiros e pessoal do Espírito Santo deixaram a sua terra natal para vir para São Paulo, Fábio, né? E aí era que surgiu os fenômenos das favelas aqui em São Paulo. Foi mais ou menos aí na década de 60. E naquele momento nós não tínhamos Embrapa, nós não tínhamos irrigação, nós não tínhamos agricultura tropical. Então é legal contar isso, né? Então hoje a gente tem aí um quarto da população vivendo no estado de São Paulo e muitos decorrentes do êxodo rural. E eu sou uma delas, né? Eu sou filha do êxodo rural. Então, meus pais eram agricultores lá no Espírito Santo, vieram para São Paulo, eu nasci aqui, aí a gente teve um monte de perrengue e eu voltei a ser agricultora aqui perto dos meus 50 anos, ali perto de 2012, mais ou menos. Então, eu estou há 11 anos produtora rural também. Legal. E como é que foi essa transição de volta, da cidade de volta para o campo? Pois é, meu amigo, foi uns ping-pongs, né? Mas os melhores momentos da minha vida sempre foram na roça. Então, quando você tem isso assim, meio que na veia, parece que fica te puxando, né? Até 2011 eu era uma executiva aqui da região ali do Brooklyn, da Faria Lima, da Vila Olímpia, da Paulista. Trabalhei 17 anos no mundo corporativo, mas já bastante exausta, bastante cansada, e aí eu resolvi empreender, junto com meu irmão, uma hidroponia aqui no Cinturão Verde de São Paulo. Eu vou explicar um pouquinho, porque de repente a gente tem, com certeza a gente tem ouvintes, né, no Brasil todo, então só para as pessoas compreenderem. O Cinturão Verde de São Paulo, ele fica no lado leste de São Paulo, vamos dizer assim, compreende alguns municípios como Mogi das Cruzes, Suzano, Salesópolis, e nós temos aqui mais de 5.000 pequenos produtores que se dedicam à horticultura, e boa parte desse time são imigrantes japoneses. Muito bem. E Simone, por que você optou pela hidroponia? Cara, muito legal também essa sua pergunta, e isso vem a reboque de uma questão que tem a ver com comunicação no agro, né? Então, lá em 2011, eu ali na Faria Lima, no Brooklyn, na Verrini, o que eu ouvia? Eu ouvia que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o Brasil do agro. E aí eu falei, aí se falava muito, né? Que o produtor não sabia fazer gestão, que o produtor precisava se tecnificar. Aí eu juntei todo o dinheirinho que eu tinha conseguido até então e montei uma hidroponia altamente tecnificada em sociedade com o meu irmão. Então a gente tem uma hidroponia
bem pequenininha, de 3.000 metros quadrados, mas assim, muito eficiente, altamente produtiva, com toda a tecnologia que a gente pode vir a ter dentro de uma hidroponia. Então eu tenho estufas, eu tenho bancadas, e eu produzo hoje agrião e rúcula dentro dessas estufas. Muito legal. Eu ainda tenho o sonho de ser produtor. Eu não nasci e criado na cidade, mas desde que comecei a viajar o mundo para conhecer o agro, também me apaixonei e eu ainda vou ter uma produção, nem que seja dentro da cidade mesmo, algum lugar próximo, mas eu tenho esse desejo. E Simone, você falou que fez uma produção aí bem tecnificada e tudo mais. Você se inspirou em outros países, buscou inspiração aqui dentro, não só a inspiração, mas as tecnologias e tudo mais. Como é que foi esse processo? Sem dúvida, é necessário estudar muito, muito mesmo, Fábio. Em especial uma horticultura, uma hidroponia, que demanda conhecimentos de mecânica, de elétrica, de física, fora o próprio aspecto da produção propriamente dito, né? De agronomia. Uhum. Mas eu quero voltar uma fala sua um pouquinho antes. Você disse, eu ainda quero ser produtor. Você sabe que esse é o sonho de muitas pessoas hoje, né? E é muito legal, porque hoje a gente tem aí mini tecnologias que permitem as pessoas produzirem em espaços menores. Então, assim, não perca esse seu sonho e quem estiver nos ouvindo também. Também. E olha que engraçado, né? Além de eu ter essa produção em Mogi das Cruzes, eu também moro na cidade. Eu moro num município chamado Santo André, que pertence ao ABC Paulista. Estou bem aqui pertinho de São Paulo, em torno de 18 quilômetros aproximadamente. E às vezes eu fico assim. Eu moro oficialmente em Santo André, né? E a minha sacada tá cheia de plantinha de produção. Ali eu tenho pimenta biquinho, eu tenho um monte de coisa, né? Boa. Então, faça isso. Mas, voltando à sua pergunta, né? A gente se inspirou em muitos estudos, e a gente dizia há pouco sobre a Almeria, que é realmente hoje um dos lugares que é uma inspiração, assim como Israel, assim como os japoneses, são muito tecnificados em se tratando de hidroponia. Então a gente tem muito que aprender com eles e adaptar aqui para a nossa tropicalidade, né? Legal, muito bem. E Simone, hoje o tema aí que mais se fala, que a gente mais escuta é o tal do ESG, né? As empresas têm colocado isso como objetivo e tudo mais. Na sua opinião, aí, quais são os principais desafios hoje do ESG presentes no agro, né? Só explicando, o ESG é o ambiental, o social e a governança. Quais são os principais desafios hoje no agro, tratando de ESG e como que a gente pode superar isso? Cara, esse é um tema assim apaixonante. A gente tem muita coisa sobre a ótica, né? Sobre a perspectiva de ESG na área rural. E aí vale a pena a gente percorrer algumas letrinhas e passar alguns dados para as pessoas compreenderem que tudo bem, o agro, né, tem toda essa importância, mas a gente também aí tem umas lacunas que a gente precisa olhar para ela, lembrando que o Brasil é gigantão, né, é enorme, e a gente não tem a mesma uniformidade em todas as culturas, em todas as regiões, em todos os territórios. Então, quando a gente fala sobre a ótica ambiental, por exemplo, a lição de casa é muito grande. As práticas hoje dentro da porteira, sem dúvida, elas têm uma pegada sustentável muito bacana. Mas isso não quer dizer que a lição de casa não é grande e que a gente ainda não tem muitas coisas para fazer. Tudo bem? Então, assim, hoje o produtor rural ele se esforça gigantemente, até porque ele tem plena consciência que ele tem que ter um solo de qualidade para produzir, ele tem que ter uma gestão da água para produzir, né? E ele sabe a importância das reservas legais, do cuidado
com os rios, com as nascentes, ele tem plena consciência disso, só que às vezes ele precisa investir um pouco mais, e aí às vezes o recurso que ele aufere com a atividade não dá a ele uma condição de investir ainda mais, seja em saneamento, seja em controle da água, captação da água da chuva, por exemplo, e outras tecnologias que se tem hoje no Brasil e no mundo em relação à economia de água, né? Uhum. Então, isso, volto a dizer, o Brasil faz muitas coisas bacanas, mas ainda tem espaço para fazer um montão de coisa ainda legal nessa área e que é necessário. Sobre a Muito ótica bem. social, a lição de casa também é grande, meu amigo. Primeiro, porque nós temos um problema no Brasil que é as desigualdades sociais. Muita gente ganha muito, 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 e muita gente ganha muito, muito pouco, né? E aí essa desigualdade não é bom para ninguém e acaba fazendo rombos aqui e ali, na escolaridade, na questão do desemprego, na questão da mão de obra e por aí vai. Então a gente tem muita coisa para fazer nesse sentido, especialmente em relação às mulheres rurais também, e principalmente agora em relação aos jovens. A maior parte dos jovens não querem ficar na área rural. A conectividade é o principal desafio, mas a gente tem um outro problema gigante que a gente precisa olhar mais para isso, que é ali perto de 2050, que é logo ali, né? Mais uns 20 anos, nós vamos ser mais de 85% de pessoas vivendo na cidade. Então, assim, o êxodo rural voltou a acontecer, está numa crescente, e a gente vai ter mais gente morando na cidade, mais boca para comer e menos gente para produzir a nossa comida. Então, a gente tem que olhar para isso também. Tudo bem até aí? E a gente Certo. tem, do ponto de vista de governança, nossa, muita coisa. E aí, nesse contexto, a gente precisa democratizar algumas ferramentas digitais que já estão disponíveis hoje para vários segmentos, banco, empresas e tudo mais, e a gente precisa fazer com que essas ferramentas cheguem também na área rural, para que a gente possa estabelecer melhor a governança, porque dentro de governança a gente tem uma variável que se chama risco, e a gente precisa trabalhar para diminuir o risco. E hoje o principal risco é as mudanças climáticas. Meio que por aí. Muito bom, muito bom. E Simone, bom, vamos falar aqui do seu projeto Faça um Bem Incrível. Ele surgiu logo no comecinho da pandemia, quando todo mundo estava passando ali por muitas dificuldades. E para quem ainda não conhece, explica para a gente aí o projeto. Ah, essa parte que eu mais amo falar. O Faça um Bem Incrível, ele vem se destacando internacionalmente por atuar na causa raiz do combate às perdas e desperdício dentro da porteira, de frutas, verduras e legumes. E, com isso, contribuindo para o combate à fome e à desnutrição de quem está na cidade, mas, além disso, combate às desigualdades sociais, o êxodo rural e a emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque o desperdício hoje de alimentos orgânicos corresponde aí mais ou menos de 8 a 10% na emissão de gases de efeito estufa. E como você bem disse, o projeto nasceu ali por volta de março de 2020, em resposta à pandemia, num distrito rural bem pequenininho, incrustado à Mata Atlântica, aqui em Mogi das Cruzes. Um projeto que a gente entende que é estruturante, resiliente, que transforma vidas. Já posso explicar para você como ele funciona? Claro, eu já ia perguntar isso agora. Muito simples, e quem está nos ouvindo eventualmente pode vir a praticá-lo aí na sua cidade também. Então, por meio da captação de recursos privados, o projeto adquire a produção daquele produtor que não está conseguindo escoar sua mercadoria, por N motivos. O projeto remunera a um preço justo, a gente organiza uma logística inteligente para fazer com que esses alimentos cheguem fresquinhos às famílias em vulnerabilidade, uma vez que estamos falando aí de frutas, verduras e legumes.
A gente utiliza a frota local para gerar uma renda extra para o produtor e diminuir a pegada de carbono. E parte dos recursos captados a gente utiliza para fomentar a nossa cooperativa, para apoiar a mulher rural e, em conjunto, criar novos canais de comercialização para a gente quebrar esse ciclo das perdas dentro da porteira. E assim, parece complexo, né? Mas a gente, nesses 4 anos, Fábio, a gente já conseguiu, com parcerias incríveis, resgatar e doar 420 toneladas de frutas, verduras, legumes para mais de 300 mil famílias em 17 municípios. Captamos quase 3 milhões de reais e esse dinheiro ele é fundamental para a gente ativar a microeconomia da comunidade rural, né? Porque aí você paga o produtor vai no barbeiro, vai ali no mercadinho, e aí você meio que faz essa economia rural girar. E é isso que faz as pessoas continuarem lá e não quererem sair de lá, porque elas estão conseguindo se manter financeiramente e não precisam abandonar suas atividades para ir tentar um subemprego na cidade. Muito bom. E Simone, que região que vocês estão atuando hoje? É no entorno ali de Mogi das Cruzes ou vocês também estão pegando outras regiões aí do estado de São Paulo? A maior parte das verduras e legumes são produzidos aqui na nossa região porque nós somos um polo produtor. Mas as frutas nem sempre a gente tem, dependendo do período do ano, então a gente recorre a essa região que tem a banana, por exemplo, como uma vocação ali no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo também. Agora, em relação às doações, quase sempre elas são destinadas para a região metropolitana de São Paulo, mas a gente também atende o nosso querido litoral paulista, em especial depois que tivemos uma tragédia também aqui envolvendo fortes chuvas. Campinas, Sumaré, Paulínia, Taubaté, Legal. Também são regiões que já receberam as nossas doações. Muito bem. E Simone, bom, você falou aí das empresas que apoiam o projeto, né? Eu acho que essa iniciativa vindo de um produtor rural, eu acho que o produtor naturalmente teria um pouco mais de dificuldade de pensar em fazer um projeto nesse sentido, de captar essas doações das empresas. E você acha que sua experiência aí no mercado corporativo foi fundamental para conseguir ligar essas pontas e botar o projeto de pé? Sem dúvida, o fato de eu ter um pezinho no asfalto e outro na cidade, ou melhor, um pezinho no asfalto e outro na área rural, contribuiu significativamente. Não é, de fato, um projeto fácil de ser feito, demanda muito controle, muita organização, até porque a gente faz uma prestação de contas ao final da doação para evidenciar o impacto ESG que o recurso proporcionou aqui na área rural e para as famílias que foram atendidas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Só para você ter uma referência, um dos nossos patrocinadores, que é a Fundação do Banco do Brasil, a nossa prestação de contas ela é entregue para o TCU, né? Então, assim, a gente realmente tem que ter muito controle do que é pago, como é pago, as notas fiscais, todo esse trabalho. Daí, Fábio, a sua pergunta ela foi fantástica, porque aí traz à tona uma outra tema muito importante, que é o cooperativismo. Daí a importância do cooperativismo, porque aí quando aquele grupo de produtores está unido por meio da ferramenta do cooperativismo, tudo se transforma. O município, a comunidade se transforma, o município se transforma. Então, a ferramenta do cooperativismo ela é fundamental. Então, quem estiver nos ouvindo aqui, procure saber mais sobre essa ferramenta. Com certeza vocês vão encontrar informações no Sebrae, no Senar, do seu município, e procurem se organizar fazendo uso dessa ferramenta que é o cooperativismo. E eu espero muito em breve voltar aqui para trazer uma solução que nós estamos construindo para facilitar a formação de cooperativas no Brasil. Excelente, muito boa, muito boa. Esse ponto que você falou,
E a cooperativa, então, ela surgiu depois do projeto? Ou foi antes? Depois do projeto, nós entendemos, nosso engajamento inicial foi ali meio atropelado por conta da pandemia, a gente entendeu que não fazia sentido a gente destruir uma mercadoria que a gente estava produzindo em excelente padrão de qualidade, coincidiu inclusive com a Semana Santa daquele ano de 2020, e a gente se negou a destruir a nossa produção, e foi ali que nós começamos a nossa união, o nosso engajamento. E uma das opções era transformar o projeto numa ONG, mas conhecendo, né, como eu disse, a ferramenta que é o cooperativismo, a gente entendeu que se a gente estruturasse uma cooperativa, a gente poderia acessar, por exemplo, editais de compras públicas, e isso ajudaria também a melhorar a rentabilidade da nossa atividade face ao fato que o governo hoje é um grande comprador para a merenda escolar, para o PA, para o PENAI, né, e outras iniciativas. Então, super vale a pena. Legal. A gente tem, sobre cooperativismo, a gente tem muito a aprender com os estados do Sul, né? Eles são referências, aí tem uma cultura de cooperativismo muito forte também. A gente teve agora recentemente em Santa Catarina, no Paraná também. Lá existem muitas cooperativas e a gente vê como isso impacta positivamente no desenvolvimento rural e na sociedade como um todo também, como você falou, né? Sem Muito dúvida. bom. Nós temos no Brasil 1.613, 1.650, vai, se eu estiver errada no número, de cooperativas agropecuárias. A maior parte está na região sul do país. Eu acho que São Paulo está um pouquinho atrasado e os estados do norte, nordeste, centro-oeste também. E a gente precisa tirar essa diferença, porque pelas minhas contas, haja vista que nós temos 5 milhões e 100 mil propriedades rurais no Brasil, e tendo em vista que quase 70% está na linha da pobreza, a gente precisa ativar o cooperativismo nesses pequenos municípios hoje do Brasil. E olha que informação interessante: 70% e mais um pouquinho dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. E uma cooperativa faz toda a diferença, haja visto que 90% desses municípios dependem da agricultura. Na sua atividade, perdão, a agricultura é a sua principal fonte econômica do município, né? Atividade econômica do município, né? Então, nós precisamos olhar para isso e nós precisamos criar ferramentas, como hoje eu venho desenvolvendo um projeto que se chama Sal da Terra, que justamente fomenta o cooperativismo, facilita a gestão e facilita a intercooperação. Como eu disse para você, eu espero no máximo daqui 3 meses voltar aqui e contar essa super novidade que vai fazer uma diferença não só para o Brasil, mas para toda a América, porque essa demanda não é uma demanda exclusiva do Brasil, e sim de toda a América. Uau, já estou curioso aqui. Ô, Simone, e, bom, o projeto Faça um Bem Incrível, ele não aborda, então, como você falou, só a questão da segurança alimentar. Ele também traz aí o assunto da sustentabilidade para o agro e para o mundo, né? Para você, o que é o desenvolvimento rural sustentável? Quais são as principais práticas aí que você acredita que são essenciais para isso? Olha, eu tenho um carinho muito especial para os programas de desenvolvimento rural. A primeira necessidade é a gente tentar levar mais recurso para a área rural. Mas o recurso pelo recurso, não tão somente. A gente precisa melhorar a conectividade para que os produtores possam acessar as ferramentas digitais, esse é um primeiro ponto, e com isso a sua família, seu filho, né, se fixar mais na área rural. E a partir dali ter acesso à educação, à capacitação e às ferramentas de gestão, como eu acabei de falar. Isso é fundamental. E a partir daí, a gente também precisa levar alguns conhecimentos mais específicos, sobretudo em relação ao aproveitamento da água. É fundamental a gente melhorar essa perspectiva, como eu disse, não só no Brasil, mas em toda a América.
A gente tem práticas resilientes muito importantes que precisam ser compartilhadas. A gente tem experiências, como eu disse, eu estava na Costa Rica, conheci um produtor que produz silagem com quase nada de água, até porque ele praticamente não tem água lá, né? Então, quando a gente começa a ver as experiências de produtores, de territórios que quase não tem mais água, e como eles se viram para continuar, a gente precisa se inspirar neles. Não é porque a gente está aqui com a água correndo na torneira que a gente não tem que olhar para isso, né? A questão do combate às desigualdades sociais ele é muito importante, o apoio à mulher rural é muito importante, sem contar a questão do crédito rural, que precisa ser revisto, né? Hoje a gente tem muitos produtores passando dificuldades gigantes por conta do crédito e das dificuldades perante as mudanças climáticas também, né? Hora chove demais num lugar, hora não chove. Agora, por exemplo, mesmo a gente está vendo essa tragédia do Rio Grande do Sul, né? E eu não posso deixar de manifestar aqui a minha solidariedade a todos os produtores e produtoras do sul do país. Mas a gente tem que olhar para isso e aprender com essa tragédia. Ela não foi exclusivamente do Rio Grande do Sul, ela tem que ser uma lição de casa para todos nós, né? Faz sentido para você, Fábio? Oh, totalmente, com certeza. A gente tem que aproveitar essa situação para também tirar o maior proveito possível e conscientizar e tudo mais. E até eu te fazer uma pergunta para a gente estar nesse tema e entrou nesse tema e eu tenho visto muita gente, inclusive do agro, ajudando e na linha de frente lá no sul e tudo mais. Vai ser um negócio que não vai ser a curto prazo que eles vão conseguir recuperar e reconstruir tudo que foi perdido lá. Mas isso já linka com a próxima pergunta que eu ia fazer para você, que é como que você vê o futuro desse projeto? Você acredita que você tem planos de expandir ele, replicar o modelo em outras regiões do Brasil, como por exemplo o Sul, para ajudar lá, enfim. Como é que você vê os próximos passos aí desse projeto tão bonito que você construiu? Fábio, de fato o projeto foi fundado por mim e eu sou a primeira a querer que ele não existisse, né? Porque eu não gostaria mais que nenhum produtor rural produzisse e não tivesse para quem comercializar a sua mercadoria. Esse é o primeiro ponto, né? Mas em se tratando de hortaliças, a gente corre esse risco diariamente, né? Porque tem uma greve de caminhoneiros, sobra mercadoria no campo. Tem algum evento na cidade que impede as pessoas de ir e vir nas suas rotinas normais de comprar alimentos no mercado, e isso afeta a produção. A temperatura cai, sobra hortaliça lá no campo. Sem contar que a gente está vivendo um problema muito crítico, que é as exigências do padrão estético, né? Do pepino, que se ele nasceu torto, não pode mandar. Se a cenoura nunca cresceu demais e passou do tamanho da bandejinha, não pode mandar. No meu caso, a rúcula, se ela passou 4 dedos da embalagem, já não pode mandar. Se a couve ficou furadinha porque teve uma chuva de granizo e furou a folha, não pode mandar. Que eu saiba, ninguém come uma folha de couve inteira, né? A pessoa vai ter que picar. E aí eu pergunto, qual é o problema de mandar uma folha picadinha, né? Furadinha? Não pode, né? E tantas outras regras que o mercado vem impondo ao pequeno produtor e tornando esse processo cada vez mais difícil. Então, esse é um recorte da minha fala. Então, eu gostaria que o Faça o Bem Incrível nem existisse, mas ele existe, ele é fundamental para a gente continuar garantindo a rentabilidade do produtor rural. Mas eu queria dar alguns dados assim, meio que aleatórios, para as pessoas compreenderem a criticidade dessa questão. Então, por exemplo, tudo bem, eu sou produtora de agrião e rúcula, mas eu tenho 2 pés de abacate na minha propriedade, eu tenho um pé de jaca na minha propriedade. Alguém que está aqui nos ouvindo pode ter um pé de mexerica, um pé de limão, um pé de laranja, né? E não é os produtos que a gente comercializa, mas está lá. Mas a gente precisa olhar para isso também, né? De como escoar essa produção que é além do que a sua família vai consumir, como é que a gente dá conta disso. Por quê, Fábio?
A Organização Mundial da Saúde, agora a gente vai entrar no âmbito de saúde, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos nós, eu, você, sua tia, sua mãe, quem está aqui nos ouvindo, faça o consumo de pelo menos 5 porções diárias de frutas, verduras e legumes, o que dá mais ou menos 400 gramas de vegetais. Na média, o brasileiro está 132 gramas. Então, o brasileiro está consumindo muito pouco, acho que parece que não existe essa expressão, né? Mas quase nada de frutas, verduras e legumes. Isso quer dizer o quê? Que tem gente que está comendo muito e tem gente que não está comendo absolutamente nada. E aí a gente percebe hoje, do simples andar na rua, que você vê que você percebe que tem muitas pessoas obesas, muitas pessoas acima do peso. Por quê? Porque estão fazendo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, que é os macarrão instantâneo da vida, e pizza, food para cá e food para lá, e quase sempre de alimentos industrializados. Isso não é bom para ninguém. E o resultado disso já está aí. A população obesa, nós já estamos com uma epidemia de obesidade infantil, que é crítico, sem contar que nós estamos campeões aí em várias doenças, como hipertensão, diabetes e as doenças mentais. E tudo isso decorre de uma má alimentação. Então, quando a gente fala de combater as perdas no campo de frutas, verduras e legumes, e entregar isso, não é só para o combate à fome, mas sim para a questão da desnutrição, que ela é muito crítica. E aí você vem assim, poxa, a gente precisa melhorar a educação, mas como fazer com que as crianças aprendam quando elas não estão devidamente bem alimentadas? Sim. Né? Então, ali na base do pão, da farinha e de alimentos ultraprocessados. Então, esse é um recorte também que é importante, a gente não vai aprofundar aqui, mas é importante falar. Um outro dado super caótico para mim é o fato da gente ter 70% dos produtores rurais desse país na linha da extrema pobreza, né? E poucas pessoas sabem disso, porque a gente fala tanto, né, o país do agro, o país do agro, o país do agro, mas infelizmente a gente tem nos rincões desse país muita gente na linha da pobreza. E aí, para além disso, afasta as pessoas da escola, né? Eu estava vendo um dado aí, o quanto o Piauí, por exemplo, né, tem um índice de analfabetismo gigante, né? Então, isso não é legal. Então, a gente tem que olhar para essas questões todas no âmbito da área rural. A gente está no caminho certo? Eu penso que sim. Por exemplo, o Faça o Bem Incrível recebeu 8 importantes prêmios, né? Inclusive, como você citou logo no começo, eu fui a primeira brasileira a ser outorgada líder da ruralidade pelo ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, justamente por conta desse trabalho e dessa articulação ISD que eu faço hoje no campo. E a convite do ICA, estive na Costa Rica o mês passado. Mas a gente tem muita coisa para fazer, para olhar em prol da mulher rural, para a gente fixar essa população de fato na área rural, e seria bom, inclusive, que a gente começasse a inverter um pouquinho, né, para aliviar um pouco os grandes centros, as metrópoles e tudo mais. A gente tem um contingente muito grande ainda hoje de pessoas passando por insegurança alimentar e nutricional. A gente tem um contingente muito grande hoje de crianças desnutridas, e a gente precisa olhar para isso tudo. E isso tudo perpassa pela produção de alimentos de qualidade, como a gente falou há pouco, né, Fabio? Legal, muito bem. E Simone, a gente está entrando aqui já na nossa reta final do bate-papo, que passou voando, e eu queria que você falasse aqui para quem quer ajudar a causa e fazer para as empresas que estão nos ouvindo também querem participar desse projeto. Eu queria que você falasse como é que a gente faz para saber mais, entrar em contato, se quiser aproveitar o espaço. Vou ficar super feliz se as pessoas seguirem o nosso trabalho no meu Instagram, Simone Silotti, Faça um Bem Incrível. Quem quiser saber um pouquinho mais, se digitar meu nome, vai ver mais de 3.000 reportagens sobre o Faça um Bem Incrível.
Tentem desenvolver o projeto aí na cidade, começa a medir o desperdício dentro da porteira, não deixe esse assunto passar batido. Me conecta via Instagram, que se eu puder dar mais dicas, com certeza, fico à disposição para reproduzir, fazer uma live específica ensinando nos detalhes como desenvolver o projeto localmente. Acompanhe o nosso trabalho, porque vai vir uma solução maravilhosa, se Deus quiser, em relação ao fomento ao cooperativismo. Estou trabalhando arduamente nisso. E a gente, assim, o país que eu quero ver, Fábio, é o país que eu vi nos últimos 15 dias, unidos para ajudar o nosso querido Rio Grande do Sul. E eu espero que a gente não deixe essa vibe baixar e que a gente esteja pronto para resolver outras questões. E aí, essas outras questões exatamente o desperdício, né? 1/3 do que nós produzimos é desperdiçado, segundo a FAO, então é muita coisa. E essa questão das desigualdades sociais em todos os âmbitos, que a gente também precisa se unir para dar conta disso, Fábio. No mais, eu quero viajar com você para conhecer também as soluções de outros países, sempre aprender com quem hoje está desenvolvendo melhor aquela necessidade, para a gente trazer para o Brasil, copiar, fazer e dar conta do recado. Muito bem. Simone, muito obrigado por ter aceito o convite nosso para estar aqui, compartilhar esse projeto que, parabéns, é incrível mesmo, e a sua disponibilidade de compartilhar seus conhecimentos também. Obrigado, viu? Eu que agradeço, quero deixar um beijo especial para a Beatriz, um beijo para todos os produtores rurais aqui de Mogi das Cruzes, em especial os nossos cooperados da nossa cooperativa agrícola de Quatinga e região. Um super parabéns para você que está articulando essas viagens incríveis. A gente aprende muito nessa jornada. Quero estar junto de vocês aí nas próximas experiências e pedir para as pessoas olharem com mais carinho para as famílias rurais. Pode ser? Claro, muito bem. E agradecemos aí os nossos ouvintes também por nos acompanhar. A gente vai deixar as informações da AgroTravel, viagens técnicas, da Simone e do projeto também na descrição do episódio, para quem quiser entrar em contato, saber mais. E não esqueçam de seguir a gente, o podcast no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, Spotify, estamos em várias plataformas. E se você gostou, não esqueça de compartilhar com os amigos para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio. Muito obrigado e até a próxima! Até, pessoal. Obrigado!